nessa representação de um fenômeno, de um evento importante para a história da Amazônia e para a história de uma Amazônia urbana também, de confronto entre esse processo colonizador e a resistência dos povos da Amazônia tradicionais, nós temos aí diversos elementos dessa paisagem social e dessa paisagem também da floresta, e é importante entender que o Teodoro Braga ele vai fazer parte de um movimento aí que se constitui e depois se fortalece no modernismo, de valorização da identidade nacional e de integração da Amazônia, né, do Pará como filha enjeitada, e de relocação do Pará num projeto de nação que também é um projeto cultural que inicia no século XIX no romantismo, através do indianismo, e que se dá também no século XX a partir do Oswald de Andrade, de todo o movimento modernista de busca de identidade na arte brasileira. Então Teodoro Braga ele também está no fluxo desse movimento artístico, tá? E talvez essas temáticas aí que representem essa identidade tenham como objetivo essa integração, a ideia de nação e de identidade brasileira, né? Já que a Amazônia e o Pará ficaria ali à margem da história, como filha enjeitada, né? Como terra sem história, e como Euclides da Cunha acaba intitulando com esse tom um pouco pejorativo e decepcionante. Tá bom? E é interessante a gente pensar que essa ideia da identidade também está na moldura do quadro utilizado pelo Teodoro Braga. Ele utilizou atuliás, folhas de aminga e o brasão das armas representando a força, trouxe palmas de açaí, pensando também então essa arte nacional com o visto, né, o filtro amazônico. E desse modo, juntando toda esse discurso que o Teodoro Braga fez, nós temos diversas representações da história, mas que criam um evento mais simbólico do que uma memória de fato, como essa fundação da cidade de Belém aconteceu. Então, nós temos mais uma alegoria da mestiçagem, né, dessa confluência de cores, de sujeitos, de povos, de encontros e conflitos e tensões, pensando essas culturas que estão ali colidindo, né, em um processo que também é de luta, né, e também é de poder, e que tem a ver com a colonização e com a força decolonial também dos povos da Amazônia. Então, é uma iconografia genuinamente brasileira e participa desse projeto de construção da identidade, tá bom? Então, vale a pena. Então, estamos iniciando essa nossa aula de hoje discutindo um objeto que representa um material discursivo sobre essa Amazônia paraense, tá? E a partir dessa nossa discussão, nós vamos também pensar a cultura amazônica e refletir sobre os signos. Para pensar a cultura amazônica é necessário refletir sobre esses signos. A Amazônia é, sobretudo, uma noção. Existe um conceito sobre a ideia de cultura, a ideia de Amazônia, né? Então, também é importante pensar que há um caráter polissêmico. Existem multiversões sobre o que há de ser as Amazônias, né? Existe uma Amazônia brasileira, uma Amazônia peruana, uma Amazônia que é paraense, uma Amazônia do Amazonas, uma Amazônia do Amapá. Então, há diversas culturas e manifestações artísticas, religiosas, gastronômicas. Então, não se pode homogeneizar um pensamento sobre uma região tão complexa, tão diversificada e que passa por processos tão violentos ao longo da sua história, né? De inclusive extermínio dos seus povos originários, né? E extermínio também da cultura que a representa. Então, quando a gente pensa na Amazônia, alguns conceitos nós podemos recorrer a pesquisadores.
O Ottaviani diz que ela é uma invenção poética do mundo. Até porque a Amazônia real ou Amazônia imaginada é uma construção de uma cultura externa à Amazônia. Sobretudo, a Neide Gondim, quando fala da invenção da Amazônia, ela diz que o discurso que produz a ideia sobre a Amazônia é externo à região. Não é? Então, os mitos que acabam fazendo parte da cosmogonia amazônica do processo de colonização são mitos, ou seja, narrativas pré-existentes, que pertencem à cultura greco-romana, a concepção que se tem da Índia como o Novo Mundo, a monstruosidade, o paraíso perdido, a terra de Canela, o Eldorado, e tantos pensamentos que têm relação com a ideia idílica, edênica, de um mundo totalmente diferente daquela versão eurocêntrica considerada civilizada. Então, outras versões também se dão ao longo da história. A ideia de que a Amazônia ela é o pulmão do mundo, de que a Amazônia ela é o berço da humanidade. Então, há muitas também representações que têm a ver com essas versões da história. Tá bom? Mas é importante pensar que ela é uma construção, então, social, que se dá dentro dessas relações, e o Pajoleiro pensa que ela é também resultado de conversões semióticas, dessas conversões das linguagens que a representam. E eu falei aqui em especial do mito, que se converte em literatura, a mitopoética. Então, essas narrativas sobre a Amazônia são muito diversificadas. Nós temos uma versão científica, filosófica, literária, que se dá através das múltiplas linguagens, gravuras, mapas, relatos, diários, mitos, contos, filmes, e atualmente propagandas. Tá? Então, esses são materiais discursivos, sobre os quais a gente pode pensar as relações entre a história, a política, essas relações de classe, e como se dão essas relações de poder na constituição de uma Amazônia também fragmentada, vilipendiada, que passa por um processo também destrutivo de toda a sua memória, de toda a sua paisagem, paisagem social também. Nesses discursos pairam também saberes empíricos marcados por estes colonialismos, pelo choque cultural e também pelos hibridismos, que emanam dessas construções que muitas vezes carregam estereótipos. Então a gente não pode pensar o mundo sem pensar o fenômeno do globalismo e sem pensar nas trocas culturais, nas trocas simbólicas. Então, a Amazônia não é só um espaço, não é só uma área geográfica. Também é um discurso que se constrói sobre a Amazônia e sobre a sua cultura. O discurso originário, fundador, mítico, do olhar estrangeiro, que pensa esse país imaginário, o Eldorado, como eu falei, a terra de Canela, o Novo Mundo, a partir de uma concepção eurocêntrica do mundo, a partir dessa ideia de confronto entre o velho e o novo mundo. Então, dentro dessa concepção que carrega essas narrativas pré-existentes dos mitos, nós temos aí uma floresta assombrada de seres míticos, animais, sujeitos exóticos, paisagens exuberantes e uma associação muito íntima entre o sujeito e a natureza, pensando também o indígena como primitivo, selvagem. Então, esses estereótipos, na verdade, vão fazer parte de uma formação imaginária, que tem a ver também com essas visões consolidadas, e são estereótipos porque se repetem, porque são reprises, ou seja, são cenas classificadas
e controladas a partir de um ponto de vista, não é, que não admite a complexidade do objeto, né, que analisa. Tá? Então, quando a gente fala em estereótipo, clichê, lugar comum, nós estamos falando de uma visão consolidada, principalmente porque busca a permanência e a difusão de discursos sobre os povos e sobre, principalmente, essa paisagem do que seria a Amazônia. Tá? Então, isso acaba eximindo de um debate mais aprofundado sobre as práticas sociais, não é? Colocando em confronto a ideia de um nativismo e de uma cultura que se quer instaurar como desenvolvida, como mais intelectualizada, como capaz de catequizar, capaz de construir um novo ser. Tá? Então a Amazônia é esse lugar inóspito, né, de natureza exótico-erótica. Tá? Então quando a gente pensa aquela ideia de que a Amazônia é um significante, nós também temos ali um conjunto de significados atrelados a esse significante. E esses significados, como a gente pensa a partir da linguística, como um conceito e uma imagem mental, não são multifacetados, não avaliam esse processo de transformação, principalmente quando a gente fala de um olhar estrangeiro, né, de um olhar do outro, né, esse olhar que não tem alteridade. Tá? Então, cabe a nós pensar quais são as representações sobre a Amazônia. Então, pensando o mito principalmente o mito do colonizador, não estou falando do mito amazônico, do mito do olhar de dentro, eu estou falando desse mito do colonizador que impacta e também, claro, influencia o olhar local, né, porque gera, a partir desse processo de construção de uma linguagem, né, de uma significação coletiva, também impacta a relação com o imaginário local, mas a gente vai encontrar no Estatuto da Linguagem o mito como uma representação pré-elaborada. Ou seja, o mito das Amazonas como guerreiras, ele é um mito que é transferido para a Amazônia, né, da guerreira, das mulheres guerreiras. Então, quando a gente assiste lá na cultura pop, as Amazonas no filme, nos quadrinhos, nós estamos encontrando um mito que não fala dessa Amazônia que nós conhecemos, mas um mito transferido, né? Que ali desde os relatos de viagem, iniciando ali pela viagem de Carvajal, vão se dar em diversos relatos que já pertencem ao imaginário. Significa que aquilo que eu vejo está pré-determinado por uma visão que eu já trago. Então, na verdade, é uma reconfiguração de mitos presentes em discursos que fazem parte de um tempo anterior à colonização e que são ressignificados a partir do momento em que há uma ocupação da Amazônia. Tá? Então, a Amazônia nasce de uma moldura de civilização que é euroantropocêntrica, porque tem como centro um discurso que lhe é alheio, um discurso que é externo à constituição da Amazônia. E daí nós temos isso desde os relatos de viagem até a construção, como eu disse para vocês aqui, de uma indústria cultural, né, que produz cinema, que produz uma série de novos produtos culturais que também ainda carregam esse imaginário estereotipado. Tá? Não enfatizam a diversidade social, os dinamismos, os sincretismos. Tá? Então é muito importante que a gente não caia primeiro na noção de que existe só o confronto entre uma Amazônia com um olhar estrangeiro e um olhar interior, sem pensar que não há uma hibridização a partir dessa relação,
mas pensar também que uma visão estrangeira ela tende a ser temporária. Os viajantes eles têm um olhar que é superficial, porque é um olhar que passa, não é? Que não mergulha nas encantarias e principalmente na realidade do que seria a Amazônia, os seus dilemas sociais, os seus dramas humanos, tá? Então é aí que a gente vai pensar nos intérpretes da Amazônia. Quem são os intérpretes da Amazônia? Tá? Porque esses intérpretes são viajantes, primeiramente, colonizadores, mercenários, escravagistas, religiosos. Tá? Então é por isso que o Barthes fala que o mito ele é uma representação pré-existente, porque são justamente esses intérpretes ingleses, espanhóis, holandeses e depois os portugueses que vão construir principalmente esse olhar exótico, erótico, como o Jung fala sobre a Amazônia. E depois, ali a partir do século XIX, nós temos ali naturalistas, historiadores, antropólogos, filósofos, pintores, por conta do movimento que acontece no cientificismo, no evolucionismo, não é? E nós temos a busca de uma tentativa de compreender o mundo, as espécies, a fauna, a flora, catalogar todas essas espécies da Amazônia, né? Só que ali nós também temos uma importância, um avanço no sentido de aprender sobre esse mundo amazônico a partir da colaboração de pesquisadores estrangeiros, mas nós também temos essa exotização do indígena, como se ele fosse um espécime, como se não houvesse ali um sujeito, um ser da Amazônia, né, cuja sabedoria está marcada pela ancestralidade, né, e com essa relação profícua com a terra, com as suas cosmogonias, né? Então, esse olhar, que é um olhar de fora, é justamente esse olhar que não avalia essa paisagem humana, né? Ainda que no século XIX nós tenhamos uma tentativa de buscar o realismo. Então, quando a gente encontra textos como os escritos por grandes intelectuais do mundo, haverá marcas ainda desse olhar, que é um olhar subjugador sobre os povos indígenas, né? E que de alguma forma ainda ecoa até hoje, quando nós encontramos aí diversos políticos que ainda consideram que os povos indígenas não são completamente humanos, tá? Daí, quando a gente pensa quem são esses intérpretes, também é importante a gente pensar que existe um discurso de fronteira, um entre-lugar, um não-binarismo. Não cabe também a nós, que somos da Amazônia, pensar que nesse confronto o discurso estrangeiro é sempre estigmatizador, sempre homogeneizante, e o discurso local é sempre um discurso verdadeiro, não é? Para que a gente não recaia sobre o idealismo local, para que a gente também não faça com que a nossa visão sempre seja subjugadora também do outro. Então é importante pensar que nesse entre-lugar nós temos sim um confronto entre uma visão colonial e decolonial, mas nós temos contribuições, trocas culturais e simbólicas que favorecem um processo de hibridização que não pode ser considerado uma luta do bem contra o mal, tá? Então a gente precisa dessas multiversões, e a história da Amazônia não seria a história tal qual nós a contamos sem também um processo de construção intelectual daqueles que pela Amazônia passaram, tá? Então a Neide Gondim diz que a Amazônia não foi descoberta, sequer foi construída. Na realidade, a invenção da Amazônia é fabricada pela historiografia greco-romana, pelo relato de peregrinos, missionários, viajantes e comerciantes. É aí que, nesse momento, eu quero falar para vocês desse olhar
exógeno e desse olhar endógeno. Porque quando a gente pensa num olhar exógeno, que é externo, que vem de fora, a gente também não pode pensar sempre num olhar que produz estereótipos, não é? Esse olhar exógeno, ele acaba sendo constituído de um lugar, não é? Que é um lugar fronteiriço, é um lugar baseado na diáspora, não é? No processo migratório. Então, pensar a Amazônia também é pensar a Amazônia dos seringueiros, a Amazônia dos povos nordestinos que migram e são responsáveis por um processo de desenvolvimento urbano sem lugar na Amazônia, movidos principalmente por um discurso político de ocupação da Amazônia, né, e de fuga da seca, principalmente ali na década de 70. Então, esse olhar endógeno, quer dizer, o olhar endógeno, que é o olhar de dentro, ele é um olhar diferente, porque, sobretudo, ele é um olhar baseado na vivência, na memória. E aí o ribeirinho, o caboclo, o afro-indígena, e também o pesquisador, biólogos, poetas, historiadores, educadores, cineastas e literatos, podem estabelecer uma outra relação e produzir discursos que se compreendem como plurais sobre a Amazônia. E pensar também essa perspectiva do habitante natural como uma perspectiva que, no mínimo, estabelece uma relação de diversidade, não é? Uma relação que não se ocupa apenas das versões consolidadas pelo imaginário, né, que é eurocêntrico ou euroantropocêntrico. Tá? Já essa visão endógena, então, ela é uma visão mais múltipla e não estática. Tá? Mas quando a gente pensa nesse entrelugar, nós estamos pensando também nesse processo migratório, né, de nordestinos, né, da população africana que é escravizada. Né? Nós então temos aí uma colaboração indispensável para a formação de uma cultura múltipla e que se hibridiza principalmente no campo da religiosidade, né? No campo da gastronomia, na literatura. Tá? E então pensar essa visão exógena de fora é pensar uma visão que parte a partir desse processo do século XVI e que vai até os dias de hoje, né, que vai desses relatos até a produção da indústria cultural. Nós temos documentários, nós temos o cinema, né, e nós ainda temos o mito do Novo Mundo presente e uma iconografia de encantarias e de mitos pré-existentes. Tá? Então é um imaginário que não corresponde às múltiplas vivências e realidades da Amazônia, que muitas vezes é baseado numa fabulação e numa linha entre o imaginário e uma realidade estrangeira. Mas a gente não pode mais pensar apenas o exógeno e o endógeno como uma construção oposta, sem confluências, como se fosse um maniqueísmo, uma luta do bem contra o mal. Então, assim como a Inês Gondim fala, a Amazônia não foi descoberta, sequer foi construída. Na realidade, a invenção da Amazônia se dá a partir da construção da Índia, fabricada pela historiografia greco-romana, pelo relato de peregrinos, missionários, viajantes e comerciantes. Então, na verdade, a Inês Gondim está falando aqui não da Amazônia, baseada nesse olhar endógeno, mas a noção e os diversos conceitos sobre a Amazônia que acabam desembocando no lugar comum, nesse processo homogeneizante que é resultante também do colonialismo. Daí eu encerro essa aula de hoje com um trecho da música de uma banda de rock muito conhecida em Belém do Pará e no Pará, que se chama Mosaico de Ravenna. Mosaico de Ravenna disse: nossos índios não comem ninguém, agora é só hambúrguer. Por quê? Ninguém nos leva a sério, só os nossos minérios. Então, diante
do que anda acontecendo com a Amazônia, as queimadas, né, diante da perda de memória que nós estamos vivenciando nos últimos anos, a Amazônia resiste, mas é uma Amazônia plural, afro-indígena, cabocla, ribeirinha, uma Amazônia da periferia e uma Amazônia principalmente que antes era considerada a filha enjeitada do Brasil e que hoje continua gritando por socorro.